dia. Voltamos e estamos agora com a pastora Janaína Castro, diretamente do Brasil. Como disse a Marina, além de pastora, esposa, mãe, compositora, cantora, quantos talentos em uma mulher só. É um prazer recebê-la, pastora Janaína Castro. Muito obrigada pelo convite. É uma honra tê-la aqui conosco. Prazer todo meu. E nós conversamos e você falou que iria estar compartilhando conosco hoje o seu testemunho, que você falou um pouco para mim. É lindo e totalmente propício para esse momento que nós estamos vivendo agora. E eu deixo com você agora a palavra do dia para que você possa compartilhar conosco aquilo que Deus fez na sua vida e através da sua vida. Amém. A pastora Marcele falou comigo para eu compartilhar uma palavra e eu achei muito propício nesse momento de quarentena a gente falar sobre voltar para o lar. Um tempo atrás eu queria muito ter filhos, né? E quando eu tive a oportunidade de ficar em casa, eu estava lutando comigo mesma, porque, na verdade, havia um desejo de trabalhar, havia um desejo de me dedicar ao ministério, né? E eu fiquei com isso no meu coração. Senhor, eu queria muito ter filhos, mas agora que eu tenho filhos, eu quero trabalhar, eu quero me dedicar à obra, né? Ao ministério, que há anos eu me dedicava. Só que com 2 filhos pequenos, você sabe o quanto é difícil a gente estar se dedicando, né, ao trabalho, aos filhos. A gente tem que se virar em várias, né? E aí o que aconteceu? Uma amiga chegou para mim e disse assim: você queria tanto ter filhos, você pediu a Deus, Deus te deu filhos e agora você tem que fazer outras coisas, né? Será que você não está sendo injusta com Deus? E na mesma hora eu parei para pensar. E Deus começou a ministrar o meu coração e eu tive que voltar lá atrás e resolver algumas coisas do passado. Então, para falar disso, sobre voltar para casa, eu gostaria de começar falando um pouco da minha história. Eu sou filha de pais separados, né? A minha mãe engravidou aos 16 anos e depois, no resguardo da minha irmã, ela engravidou de mim. Então, nós crescemos sem a presença do nosso pai, e parcialmente da mãe, porque a mãe trabalhava muito, né, para nos manter. E eu morava também com a minha avó. E a minha percepção de família ficou um pouco deturpada. A minha mãe era aquela provedora, aquela que tinha que trazer comida para casa, que tinha que se esforçar, né? E é como se fosse a figura do pai. E a minha avó era aquela que estava sempre cuidando de nós afetivamente, para que o andamento da casa emocionalmente estivesse tudo bem. Só que aí eu tive uma adolescência bem difícil por conta das carências, por conta da ausência do meu pai, né? E chegou um certo tempo que, para se sentir aceita, para me sentir aceita pelos amigos, eu comecei a experimentar alguns tipos de drogas. No meio da minha adolescência também, nessas festas que eu acabei sendo abusada. Então muitas mulheres passam por isso hoje. Se eu não me engano, de 10 mulheres, 3 a 4 são abusadas hoje no Brasil. E aí eu me converti. Logo depois, eu tinha de 17 para 18 anos e me casei aos 20 anos. Então eu achava que, pronto, agora eu me converti, tá tudo bem, Deus levou todos os meus pecados, vida nova. Só que daí entra a questão da orfandade. Nós começamos a querer estar em atividade na igreja para nos sentirmos aceitos e para nos sentirmos alguém, né? Uma das características de alguém que passa por orfandade é o ativismo. A pessoa quer se sentir alguém por aquilo que faz. E nós não somos alguém por aquilo que fazemos, né? Mas por aquilo que somos, por aquilo que Deus nos criou para sermos. Só que aí o que aconteceu? No casamento, eu achei que a mulher que ficava em casa, ela era desvalorizada. A mulher que não tinha um status social, não era ninguém, era às vezes uma empregada do lar. E eu queria fazer algo para me sentir alguém. Só que durante os 9 primeiros anos do casamento, eu não tinha filhos. E o que aconteceu?
eu comecei a lutar, depois de 5 anos de casada, eu comecei a lutar para tentar engravidar. Só que eu não conseguia engravidar, e eu chorava, e via minhas amigas tendo filhos, e eu não tinha filhos, e eu reclamava a Deus, e Deus não me dava filhos, e eu não entendia por quê. Até que um dia, a gente adotou a nossa primeira filha, Cleo. A gente adotou ela com apenas 4 dias. E aí, o que aconteceu? O Senhor começou a ministrar comigo sobre maternidade. Eu não precisava engravidar para ser mãe, né? Primeiro eu fui mãe adotiva. E eu levava a Cleo para todos os lugares, para todas as reuniões. Como eu não tive o resguardo, eu apresentei ela com apenas 12 dias na igreja. E estava indo muito bem, eu estava amando ser mãe. E quando ela estava com 3 anos e meio, eu engravidei do Rafael. Aí, quando eu engravidei do Rafael, nós morávamos nos Estados Unidos, nós viemos embora para o Brasil. E daí começou realmente Deus me tratando como mãe, né? Me trazendo aqueles princípios da maternidade que eu não conhecia. Até porque eu não tinha muitas lembranças da minha mãe ali comigo, porque minha mãe trabalhava muito, né? Então, um dia Deus falou comigo, eu queria muito estar no ministério, eu queria muito ministrar louvor, né? E as portas se fecharam ministerialmente. Eu estava com 2 filhos em casa, pequenos, o Rafael com 6 meses, a Cleo com 4 anos, até que um dia Deus falou fortemente ao meu coração: se você não amar mais a sua casa e os seus filhos e o seu marido mais do que o ministério, você não é digna de estar lá no ministério abençoando as pessoas. Porque aquelas pessoas serão abençoadas, mas na sua casa estará faltando algo, né? Então, eu esqueci de falar também um pouco sobre depressão, né? Que quando eu tentei engravidar, eu não consegui, eu fiz um tratamento hormonal e não conseguia. Aí eu entrei em depressão durante 2 anos. Isso foi antes de adotarmos a Cleo. E nesse período Deus falou bastante comigo em Oséias 2,14. Eu te levarei para o deserto para ali falar o teu coração. Então, vocês que estão me ouvindo, muitas vezes nós passamos por desertos e nós não sabemos o porquê, né? Hoje eu sei que através dos devocionais, eu tenho 5 grupos de devocionais e um no Telegram. E hoje todos aqueles testemunhos lá de trás, de orfandade, de depressão, de infertilidade, têm sido usados para abençoar mulheres, pessoas que ainda estão passando pela crise. Quando a gente está no deserto, a gente não vê que aquelas feridas vão ser usadas para curar outras pessoas. A gente só consegue ver a nossa dor. A gente se agarra à nossa dor porque é tudo que a gente tem. E é como se aquela dor fosse a nossa identidade. E Deus falou também comigo que para eu viver uma nova identidade, eu preciso me livrar dessa dor, dessa identidade de ferida, de abusada, de traída, de medrosa. E aí, Deus falou isso comigo: se você não se livrar dessa antiga identidade, você não vai viver a nova identidade que eu tenho para você. De filha amada, de uma pessoa vencedora, que vai realizar seus sonhos. E então, eu já estava com 2 filhos, querendo ministrar na igreja, querendo estar em atividade. Mas eu ainda não me sentia plena, porque eu não me sentia filha de Deus. Eu era crente, eu estava em atividade na igreja, eu fazia tudo para me sentir alguém. Até que um dia o pastor Luiz, o nosso pastor aqui, ele disse assim: você precisa ir lá e resolver com o seu pai, né? Você não perdoou seu pai. E eu pensei, meu Deus do céu, mas desde que eu nasci, que nós não temos contato, muito contato, como que eu vou falar isso pro meu pai? Aí um dia eu voltei lá em Fortaleza, onde eu nasci, né? E falei com ele: pai, eu quero te liberar perdão por todo o abandono, por toda a falta de cuidados que você teve em relação a nós. E você está liberado, você não tem mais nenhuma dívida comigo. Naquele momento ele disse uma frase que me libertou mais ainda. Ele disse assim: eu não sabia cuidar nem de mim, como que eu ia cuidar de vocês? E aí nós nos abraçamos e eu pedi para ele orar por mim, porque eu acredito que o pai tem algumas funções
na vida de um filho. Uma delas é a proteção. O pai é aquele que protege os filhos, né? Aquele que não deixa que algo aconteça. Então eu liberei o perdão porque muitas coisas aconteceram porque eu não tinha alguém que cuidasse de mim, né? Que me protegesse como mulher, como filha, né? Na época da minha adolescência. A segunda característica são os limites. O pai é aquele que dá o limite. E a terceira é a direção. E direção fala de destino. Então, por muito tempo eu lutei para fazer muitas coisas, porque no fundo eu não tinha a afirmação do pai, eu não acreditava que aquilo que Deus tinha me chamado para fazer, que eu acreditava que era na área da adoração, ia acontecer. E aí ele orou por mim, liberando meu destino, e aí eu voltei aqui para Itajaí, no sul, onde a gente mora. Eu senti que ali algo espiritual mudou na minha vida, né? Eu comecei a entender melhor que Deus tinha um plano na minha vida e que Ele ia cumprir. Não é porque eu não tive o pai presente durante a minha vida que eu era órfã, né? Deus, Ele fala em João 14:18, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Então, eu estava um dia numa escola chamada Escola de Esther, que é uma escola aqui do Mevan, que trata do caráter das mulheres. E o pastor Luiz estava ali dando o testemunho dele de paternidade. Nessa época eu já tinha ido lá e liberado perdão para o meu pai. Mas ele começou a falar da vergonha que ele passou na adolescência, na juventude, por não ter tido um pai. E aí ele disse que Deus queria tirar essa vergonha do seu coração, né, do coração daquelas mulheres. Então eu disse, amém, eu acho que eu já estou entendendo um pouco melhor racionalmente o que é que Deus quer falar comigo, mas se tem algo ainda, eu vou lá na frente me ajoelhar e Deus vai falar comigo. Então, quando eu me ajoelhei, quando eu menos esperei, ele estava ali do meu lado orando. E ele declarou somente uma frase, ele falou repetidas vezes, Jana, você é filha, Jana, você é filha. E quanto mais ele ia falando, parece que saiu de dentro de mim, assim, um peso, sabe? Assim, toda aquela vergonha, todo aquele sentimento de abandono, toda aquela tristeza, a culpa, o medo, tudo saiu ali de dentro de mim. Eu comecei a chorar compulsivamente. Eu lembro que eu gritava e eu sentia como se Deus estivesse me colocando no colo naquele momento e dizendo, Jana, você é filha. Daí eu comecei a entender que eu não precisava mais fazer algo para ser aceita pelas pessoas, que eu não precisava fazer algo para ter um status social, que o meu maior status era ser filha de Deus. O resto era acréscimo, né, na minha vida. E muitas vezes eu estava ali com os meus filhos, e às vezes eu não tinha paciência com eles, então Deus falou comigo assim, sabe por que você não gosta de ensinar? Porque muitas vezes você não tem lembranças da infância. Talvez algumas memórias foram apagadas. E aí você não gosta de ensinar porque você não tem essas lembranças do ensino. E aí não se preocupe porque eu vou te ensinar. Eu sou o teu pai e eu vou te ensinar. E muitas das mensagens que eu escrevo, se você acompanhar através dos devocionais ou do Instagram, você vai ver que muitas dessas mensagens surgem dos momentos que eu estou ensinando os meus filhos, que Deus fala comigo profundamente, né, naquele momento. E foi isso que Deus fez. Deus precisou resolver a minha questão da paternidade, que eu me sentia órfã, né? Deus precisou mexer em várias áreas do meu coração para que eu entendesse que eu era filha. E que naquele momento importava que eu fizesse com os meus filhos o que muitas vezes eu não tive o prazer de ter. Um pai em casa, uma mãe em casa que contassem histórias, que me levassem na escola, né? E uma vez Deus falou comigo, se você não aceitar a sua história, Deus não vai poder restaurar a tua identidade. Deus não vai poder te usar na vida de outras pessoas. E aí eu falei, uau, eu preciso realmente aceitar. A minha história é essa. É difícil, é dolorosa, mas é a minha história. E ela vai servir como uma beleza para alguém. Ela vai servir como um testemunho para a vida de alguém. Então talvez
esse seja o meu propósito, restaurar de pessoas. Tem uma amiga muito especial chamada Susana Kramer, ela é psicóloga, e ela diz para nós que a nossa vocação surge dos nossos dons, dos nossos talentos e dos nossos dramas. Então, todos os dramas que a gente vive, eles vão servir de testemunho para a vida de alguém, né? Coríntios fala que o Deus de toda consolação vos console para que essa consolação sirva de consolo para outras pessoas. Então foi isso que Deus fez, né? Deus continua os processos na nossa vida, né? Nós não passamos por todos os processos ainda, mas eu acredito que em crise, os processos da crise eu entendo, né? Porque eu já passei por várias delas. E hoje eu posso ajudar as pessoas em suas crises. Uau! Nossa, fui muito ministrada, lindo. Tipo, como você falou, doloroso, foram dramas, Isso. traumas, só que serviram agora, está servindo agora, né, para ministrar. Gente, eu estava fazendo anotações, né, Isso. porque o bom de ser em casa é que dá pra gente fazer umas anotações aqui. E é muito profundo, porque esses dias eu em casa com meus filhos, eu tô tendo que viver coisas que eu não vivi. Eu não estava tendo como prazer de viver pela correria, por eles estarem para a escola, e agora a gente está tendo que ensinar eles em casa. Eu estou tendo que ser, além de tudo, professora também. E uma das coisas que me falta é paciência para ensinar. E quando você falou isso, veio bem profundo dentro de mim, porque realmente eu não tenho essas lembranças, né? Não por meus pais ter sido maus pais, eles estavam presentes, eles já eram casados, mas porque eles trabalhavam muito, eles não estavam presentes, eles não tinham tempo. E aquela cultura da época, né? Do tipo, eles não paravam ali para poder. E realmente, como que o nosso passado, tudo aquilo que a gente viveu, nos liga ao que a gente está vivendo hoje, e como Deus tem um processo de cura e restauração em cada área da nossa vida, né? Tem coisas que Deus faz de uma vez só, que a gente não consegue entender o porquê, e tem coisas que Ele vai processo de né, step by step, né? Tipo, para poder. E é muito lindo ouvir seu testemunho, ver o que Deus fez na sua vida. Eu tenho acompanhado seus devocionais, tenho acompanhado seus aonde você fala mais sobre a questão da sua depressão, né, que você teve. Tenho acompanhado tenho acompanhado o que Deus tem feito na sua vida. E agora eu gostaria de saber se você poderia cantar pra gente, cantar alguns louvores. Só um parênteses rapidinho aqui, antes que eu esqueça. Pastora Jana, eu ainda que eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida, estou aqui para a vontade dele. Eu ainda não sou pastora. Só para corrigir, né? Vai que as pessoas acham que eu já fui consagrada pastora. Eu não sou pastora, sou uma serva de Deus, uma mãe, uma esposa, e estou aqui para fazer a vontade de Deus. Mas ser pastor é cuidar, né? Cuidar das pessoas, eu acredito nisso. Às vezes você não tem o título, mas tem o ofício, né? Que é o mais importante. É verdade, é verdade. Isso ela faz. Então você é, né? Amém! E eu posso falar um pouquinho? Pode. Foi interessante algo que ela falou, que eu me identifiquei, porque eu tive a mesma situação. Não fui criada com meu pai, minha mãe que nos criou, depois eu fui morar com familiares. E interessante é de depois você ter ido em busca de encontrar o seu pai. Eu fiz a mesma coisa depois de 33 anos. Eu fui também buscar o meu pai, porque eu também entendi de Deus que, apesar de tudo que eu tinha passado, de toda a separação que a gente teve a vida inteira, ele era o meu pai. Ele era a pessoa que Deus escolheu para me trazer a vida. Então tinha algo nele que precisaria liberar na minha vida. Eu também fui para que ele abençoasse a minha vida, meu casamento,
minha família, e isso fez muita diferença. Foi, assim, uma chave que virou mesmo dentro de mim, na minha história. Então, isso é interessante porque eu sei que, assim como eu e vocês, as histórias são muito semelhantes. Existem muitas mulheres, né, que passaram por essa situação, ou talvez até esteja passando por essa situação, e não consegue sair, não consegue se libertar dessas dores do passado. E é muito interessante que, com a ajuda de Deus, você consiga reparar algumas situações que fazem toda a diferença. Isso eu achei bastante interessante. Amém. Marina tá sem som, né? Marina tá sem som. Não estamos te ouvindo. Não estamos. Então vamos deixar a pastora dar uma palhinha aí dos seus talentos. Engraçado que uma das coisas que Deus falou também é que nós não precisamos que a pessoa mereça, né, para que a gente honre, porque honra é um princípio. A palavra de Deus diz que honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. E muitas vezes a gente quer que eles sejam de uma forma, que eles ajam de uma forma, né, para que a gente possa honrar. E Deus falou profundamente no meu coração. Não é porque eles merecem, é porque às vezes eles precisam, né? E também porque é um princípio. É um princípio de Deus. Então você vai fazer não por merecimento, né? Você entende que é vontade de Deus e você simplesmente obedece. É verdade. É verdade. Amém. E eu creio que esse momento que Deus nos trouxe de volta para casa é um momento da gente estar trabalhando de dentro para fora. Ver coisas que às vezes a gente já foi curada em tantas áreas. E nesse momento de voltar para casa, de parar, de ter, tipo assim, todos os dias é o mesmo dia. A gente já não sabe mais quando é domingo, quando é terça, quando é quarta, porque... Né? Eu falo, gente, todos os dias. Então, eu creio que Deus está usando para poder a gente realmente ver ainda aquilo que está dentro da gente, né? E hoje, ter ouvido você, como eu falei, essa parte da questão da falta da paciência de ensinar, falou muito comigo. Eu consegui entender qual foi a área que eu, tipo, né, tava ali. Porque a gente às vezes fala, é porque eu sou assim, porque eu nasci assim. Não, nós não somos assim, não é porque eu nasci assim. Então que hoje né, as mulheres que estão nos assistindo venham entender o que Deus está querendo ministrar nas nossas vidas, nas suas vidas, nesse período de estarmos dentro de casa, sendo mãe 100%. Porque na correria parece que a gente até esqueceu de ser mãe. Né? As pessoas falam, nossa... Eu não vejo a hora das coisas voltarem. Eu já estou no período do tipo, gente, está sendo tão bom que eu não sei quando voltar, se eu vou me acostumar, porque está sendo maravilhoso esse período agora com meus filhos. De comunhão, de relacionamento. Né? Meu filho é um adolescente de 17 anos, então, assim, dele conversar, dele compartilhar. Está sendo tão bom, que eu não sei mais se eu vou conseguir voltar ao normal, entendeu? Porque para mim agora isso virou o normal. Então, que depois desse período a gente não perca isso, né? Que esse período que Deus está permitindo que a gente viva, a gente não perca essa essência, que isso permaneça, mesmo depois dessa pandemia. Não estou querendo dizer, gente, que eu não entendo o que está acontecendo lá fora, que eu não entendo a questão da doença, das pessoas que estão morrendo, estamos orando por isso. Mas Deus usa o caos para poder trabalhar, né, no meio dele. Então, vamos viver aquilo que Deus está querendo fazer nas nossas vidas e nossas casas. Então, você já viu que eu falo muito, né, Janaína? Então, agora eu vou deixar você cantar, louvar. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve
repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, Senhor, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Só em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Amém. Que voz linda, gente. Amém. Que voz linda. Marina, você está com áudio agora? Não sei, tá me ouvindo? Tá, estamos te ouvindo. Pode falar, Marininha. Não, eu ia falar aquela hora a respeito da palavra, né, que como é importante a gente realmente se lançar nas mãos do Senhor e permitir que Ele nos cure. Porque, tô falando do pastor Luiz, um homem que também passou pela orfandade, permitiu ser curado, depois foi usado por Deus para trazer uma palavra de cura ao teu coração, tu permitiu ser curado por Deus e hoje está ministrando o coração de outras mulheres. Como é importante nós permitirmos, porque atrás de nós existe uma multidão de pessoas que muitas vezes estão esperando só por um posicionamento de um filho e uma filha de Deus. Né? Como a palavra do Senhor diz em Romanos 8,19, que toda a criação espera com uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E homens e mulheres curadas podem trazer um impacto tão grande na terra, né? Na vida das pessoas. Então, como é essencial que cada um de nós se lance mesmo nas mãos do Senhor e permita que Ele trate cada pequeno detalhe ou grandes coisas, né, que ainda estão pendentes dentro de nós, para que nós possamos também ser usados por Ele para ministrar o coração de outras mulheres, outras pessoas, e assim, né, cada um ser direcionado. Um homem e uma mulher curado dá direção para outras pessoas, né, manda elas para o destino, né, delas. Então,
essa parte também foi muito impactante para mim, como nós precisamos realmente nos deixar lançar nas mãos do Senhor para que Ele possa fazer tudo aquilo que Ele tem que fazer nas nossas vidas, né? Existe Amém, um pastor verdade. chamado Carlos McCord que ele fala que amar é isso, é o amor em movimento, é você não deixar a ofensa parar em você. Quando você se ofende, você para de deixar o amor fluir através de você, né? Então você precisa deixar o amor passar através de você, que passe para outros como uma corrente, né? Eu achei muito interessante isso. É verdade. Uau. Janaína, queremos novamente te agradecer o convite, te agradecer por você ter aceito estar aqui, né, ministrando, falando aos nossos corações. A sua voz é linda, 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 linda. Seu coração é lindo. Eu que agradeço. E eu gostaria, antes de finalizarmos, te pedir, né, para você fazer uma oração, né, uma oração por todas as mulheres que estão assistindo, as que vão assistir depois, por nós que estamos aqui, né, eu e as meninas, para que Deus alcance o coração dessas mulheres e que essa palavra não tenha entrado apenas no ouvido delas, mas que tenha realmente penetrado no espírito delas e que elas sejam realmente ministradas pelo Espírito Santo. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas aquelas mulheres, todas aquelas pessoas que estão ouvindo agora nesse momento. Ó Deus, que a Tua palavra tenha encontrado lugar em seus corações, Deus, e assim como uma semente, elas possam brotar, Senhor, através da água, Senhor, que você vai derramar nessas sementes, elas possam brotar e dar muitos frutos, Deus, mesmo aquelas que talvez não vejam uma saída, talvez não entendam o momento que estão passando, Deus, que elas sejam destravadas em seu propósito, que elas sejam destravadas, Senhor, na sua identidade, que elas sejam restauradas, Senhor, que elas encontrem seu lugar no mundo, que elas entendam que elas não nasceram por acaso, que elas não são frutos de uma gravidez indesejada, Senhor, mas que elas possam entender que Deus tem um propósito especial para cada uma delas. A Tua palavra diz que o Senhor nos elegeu nele, em Ti, Deus, aleluia, antes mesmo de que nós fôssemos geradas, Deus. Então, em nome de Jesus, que elas entendam que antes de estarmos no ventre, o Senhor já tinha um projeto, Deus. Aleluia, mas o inimigo quer isso, o inimigo quer tentar ceifar essas vidas, mas nós não aceitamos, nós estamos aqui como sacerdotisas mesmo, para fazer essa ponte, Deus, para que essas pessoas sejam restauradas em sua identidade, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Que elas voltem a amar a maternidade, voltem a amar estar em casa com os filhos, que elas entendam a raiz de tudo que causou em suas vidas e que elas sejam tudo aquilo que o Senhor prometeu para a vida delas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jana. Fica com Deus. Que Deus continue te usando lindamente, tá bom? Mulheres, para vocês que ainda não acompanham o Devocional de Janaína, nós vamos estar colocando na página do programa 3 for 1. Para quem me conhece, pode me buscar pessoalmente, me mandar mensagem pelo WhatsApp. Estou sendo lindamente abençoada. Muito obrigada. E que Deus continue te usando, te lançando, né, como essa águia que você tem sido. Amém.